Dando continuidade ao nosso curso de produção videofotográfica em dança, cujo tema central é história e exploração teórica de musicais no teatro e no cinema estadunidense. A gente vai falar então agora mais da história. Vamos voltar, né, ao cenário do contexto do século XVII, com a ocupação territorial do que vai ser a futura cidade de Nova York, a chegada dos holandeses, né, na América do Norte e a formação da sua colônia New Amsterdam, né, com uma proposta de transformar aquilo num entreposto comercial internacional, né. De 1624 até 1664, a gente vê então uma ocupação holandesa que vai sendo depois substituída através de guerras e conflitos navais entre holandeses e britânicos, né, até 1664, quando então nós vamos ter o nome, né, atual, Nova York, né, ou New York, em homenagem ao Duque de York, que era irmão do rei Carlos II da Inglaterra. Né? Quando os ingleses, então os britânicos, tomam conta, né, da ilha, eles iniciam um processo diferenciado de ocupação. Né? Estamos falando do período das colonizações, né, ocupações e dominações, né? Não é um processo tão tranquilo apenas, né, colonial, de aceitação, né? Mas é um processo com toda a tensão econômica, política, né, que se dá nas ocupações territoriais, né, nos territórios das Américas como um todo. Né? Se ela tinha a pretensão de ser um lugar de comércio, né, até 1664, a partir de 1664 nós começamos então um processo de ocupação no sentido colonial. Né? E é por isso então que começa uma política britânica, né, que vai então em 1732 dar início a um processo de formação de uma vida cultural, né, especialmente em relação ao teatro, que é o que nos interessa aqui nesse nosso curso. Então, a primeira trupe profissional vinda de Londres chega em Manhattan e faz uma apresentação no ano de 1732. Já 3 anos após, iniciamos o processo de formação dos próprios, então isso vai gerar uma coceira, né, um interesse, né, nos colonos em realização dos seus próprios trabalhos, e iniciam as pequenas ações de companhias, a formação de grupos, né, que vão então a partir de 1735 até mais ou menos 1800 dar os primórdios, né, do que a gente chama então de espetáculo teatral e as primeiras óperas cômicas, né, seguindo os modelos ingleses de ópera cômica, que vão migrar para os Estados Unidos e ali então vão ganhar, né, suas próprias características. Né. Nesse período a gente deve lembrar também que há uma tensão, uma guerra civil entre a Inglaterra e os Estados Unidos, a Guerra de Independência, né? E isso então vai fortalecer, né, e dar maior importância à autonomia da produção artística, cultural local. Muito importante lembrar que em 1735, em 8 de fevereiro, a gente tem a primeira produção musical realizada totalmente nos Estados Unidos da América, chamada Flora, uma ópera inglesa adaptada, né, para a linguagem, né, e para o linguajar e para a cultura local. Né. Essa peça era uma peça falada, mas desde o início, então, essas peças já traziam elementos que iam associando a uma cultura dos musicais. No meio da peça havia a integração de poemas declamados e também canções populares, né, do cancioneiro popular, canções comuns, né, que vêm desse universo que a gente poderia até dizer que já é um pouco desse espírito jukebox que depois a gente vai ver ser reeditado nos anos 2000. Né. A partir daí, então, começa a formação de uma série de formas de organização de teatro, né? Esse teatro que vai incorporar, né, a paródia, o teatro também com um travestimento estético, ou seja, então, essa figura do travestimento, seja do branco em negro, depois que a gente vai conhecer, né, como uma técnica, né, específica, né, vai ter um nome próprio, mas também o travestimento de indumentárias do homem vestido de mulher, que eram características, né, já do teatro
asiático, mas muito presente no teatro inglês também, né, criando as burlas, né, peças burlescas, extremamente rudes e caricatas, né, e todas elas incorporando ou alguns poemas populares mais chulos, adaptações paródicas de poesias mais eruditas, transformadas em temas populares, né? E sempre associando já temas ligados a questões da política, do cotidiano e da própria sexualidade. Então entramos nesse tema, que é um tema bastante polêmico, que a partir da década de 90 tem sofrido uma forte revisão teórica por conta dos estudiosos, tanto da história do teatro musical especialmente, né, e da história dos shows de variedades nos Estados Unidos da cultura de massa, que é a técnica da blackface. A blackface consiste justamente numa pintura obrigatória, né, de um negro ébano, né, uma cor bastante característica e bastante artificializada, luminosa, né, que vai cobrindo o rosto, né, dos artistas brancos, né, e ela apresenta, né, uma percepção cênica dos habitantes, né, dos cidadãos afro-americanos nos Estados Unidos dentro do teatro, né. Essa cultura, então, ela apresenta hoje um debate, né, que fala, de um lado, há uma visibilidade, um reconhecimento da existência dessa população. Então, é uma visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma cultura absolutamente caricatural e toda ela centrada sempre numa figura paródica. Ou seja, os negros sempre são ladinos ou personagens enganáveis, né, porque eles vêm então do campo, né, para morar na cidade e são os enganados, né, então eles sempre representam figuras caricaturais com uma psicologia menos complexa e mais ligada a uma tradição que vem lá dos menestréis, depois que passa pela comédia dell'arte, de uma figura muito característica. Então eles são figuras, eles não são personalidades, eles aparecem apenas como caricaturas, como paródias dentro dos espetáculos, né? Isso começa a aparecer já, essa técnica da blackface e a figura do minstrel, esses shows de menestréis, que, como eu disse, vem a figura do menestrel lá do final da Idade Média, então são esses cantores, né, nômades, né, viajantes, né, que fazem essas pequenas apresentações, espetáculos com canto, alguma dança e sempre uma figura de um bobo da corte lá nas cortes da Idade Média e do Renascimento, e que depois vai se transformando e sendo incorporada às culturas do circo e que chega então nos Estados Unidos no final do século XVIII. Né, nos circos itinerantes, e há sempre momentos dos espetáculos de circo onde aparece essa figura do menestrel com a blackface. Né. A partir de 1830, então já no contexto do século XIX, o teatro de variedades vai incorporar essa figura do ator branco com a cara pintada de negro, né, com uma forte marca de caricatura da população negra dos Estados Unidos. Né. Em geral, todos eles tinham alguma formação musical em música popular, eles não eram tão dançarinos, eles eram mais músicos, e que faziam, então, cenas cômicas sempre ligadas a isso, a figuras ou enganadoras ou enganadas, ou ingênuas, né? Muito ingênuas. Né? E aí, então, a partir da Guerra Civil, quando os negros passam a ocupar uma outra posição, e a partir dali da Guerra Civil dos Estados Unidos até o momento de todas as guerras, né, de todos os conflitos sociais, né, que acontecem, né, pelas lutas dos direitos civis, os negros em algum momento passam a se apropriar dessa blackface e o próprio ator e artista negro passa a pintar o rosto de negro. Esses minstrels, né, eles então vão criar várias companhias, né? Então, durante o século XIX, nós teremos várias companhias, especialmente a Virginia Minstrels, que é uma companhia que vai se apresentar durante mais de 10 anos na Broadway, né? E que vão criar, vamos dizer assim, uma estrutura de espetáculo padronizado. O que é um show de minstrel? Né? Os menestréis, né? É um show basicamente dividido em 3 grandes momentos. O primeiro momento é um show mais musical, então com
que usa instrumentos que vêm dos negros dos Estados Unidos, dos cantos, né, e do campo, né, das músicas de divertimento, né, então usando muito rítmicos e usando muito instrumentos, né, percussivos, né, que fazem então sons mais percussivos, e eles são intercalados com piadas, né, com alguma ação com instrumentos, né, e alguns outros tipos de músicas. A segunda parte é onde apresenta os shows de variedades. Eles são chamadas de medleys, né? Então o medley, o que é isso? Uma mistura, né? Então aqui o medley ele é uma mistura de dança com malabarismo, com técnicas circenses e tal, então a segunda parte é mais circense. A primeira parte é mais piadas e música, a segunda parte tem mais danças e circo, e a terceira parte aparecem esses personagens que vão depois se desenhando como os personagens, tipo Jim Crown, né, o caipira humilhado, o vigarista urbano, né, que são essas figuras, e aí então é o momento que a gente chama mais burlesco do show de minstrel. Isso então vai se formando e elas vão, né, incorporando cada vez mais aos menestréis, esses trovadores da Virgínia, né, as canções e a cultura, a estética, os instrumentos das populações negras dos Estados Unidos. Né? Então esses espetáculos, depois essa estética e todas essas técnicas e esse tipo de musicalidade vão ser incorporados aos shows de vaudeville e vão chegar, né, nos anos 1940 mais ou menos. Então a gente vai ver, por exemplo, Meet Me in St. Louis, né, músicas extremamente importantes cantadas por artistas negros no contexto do século XIX, que depois vão ser cantadas por ícones dos musicais, como Judy Garland, né, que vai fazer uma reinterpretação, né, do cancioneiro negro. Como eu falei, então, haverá uma proliferação desse tipo de espetáculo no contexto do século XIX, e eles então vão se distribuir e depois gerar novos tipos de shows. Os shows de variedades, os vaudevilles, as fantasias e os espetáculos burlescos. Né? Em geral, nós dizemos que a miscelânea, né, que é essa show de variedades, vai dar origem ao que a gente conhece como vaudeville moderno, que vai ter uma importante influência depois no Brasil, né? As fantasias, que vão gerar as revistas da Broadway, e os burlescos, né, que são aqueles de humor mais grotesco, né, mais rude, né, que vão gerar os espetáculos que vão usar as figuras de travestimento estético. Bom, ainda no século XIX, a gente tem que reconhecer então, a importante presença, né, de elementos circenses no teatro. Né? Esses elementos que vêm das culturas tradicionais, folclóricas, populares, né, da Europa, mas que também que vão se misturando com essa cultura da população negra, né, dos Estados Unidos, né, e vão então configurar aí elementos de comédia física, toda uma tradição de palhaçaria, né, elementos que vão congregar com toda a evolução da literatura do nonsense, né, personagens do folclore inglês, né, que vão ser apresentados nesses shows de variedades. Então eles sempre vão aparecendo dentro do repertório desses shows. Né. É muito importante a formação dessas peças burlescas, desses repertórios, né, com toda essa maquinaria, porque todos eles, confluindo uns nos outros, é que vão nos ajudar a compreender o que vai ser efetivamente o espetáculo musical e quando é que a gente vai começar a falar, então, de uma comédia musical nos Estados Unidos. Basicamente, isso vai se dar mais fortemente na segunda metade do século XIX. Né, com dois criadores, Tony Hart e Ed Harrigan, que vão criar uma peça burlesca, bastante paródica, né, usando elementos do trovadoresco, mas também da cultura dos travestis, essa é a ideia do travestimento estético, indumentário, né, e que vão explorar, né, nesse espetáculo, o Mulligan, né, um desfile das etnias que estão chegando nos Estados Unidos. Então, a gente vai ver ali, né, o irlandês grosseiro, os alemães imigrados, os negros, né, que saem do contexto rural e vão para o contexto urbano, né, as tensões entre o sul, né, e o norte, né, esses elementos todos que vão em 1879 configurar essa peça burlesca, né, tentando construir uma espécie de perfil
do que é a cultura mediana, né? Esse homem das massas que está se formando nos grandes centros urbanos na segunda metade do século XIX. Né? Isso é bastante importante, né? Criando essa figura, né, do cidadão dos Estados Unidos. Muito importante porque isso vai, ainda nesse caldeirão da segunda metade do século XIX, aparecer de uma forma muito mais grotesca e negativa. Mas já na virada do século XX, mais adiante, vou falar dele, do Cohn, vai aparecer essa figura do cidadão branco, mediano, otimista e alegre, que vai configurar praticamente mais ou menos uns 50 anos de história do musical da Broadway e dos musicais de Hollywood. Né? Bom, além desses elementos que vão formar o vaudeville, dessa ópera cômica que chega, né, da Inglaterra, né, britânica para os Estados Unidos, a gente também vai ter uma forte influência dos espetáculos franceses. Né? Nesse período nós temos um importante criador, Offenbach, que vai então gerar uma série de óperas bufas, né, francesas, e Gilbert e Sullivan, que vão trazer então esse conceito de ópera cômica inglesa. Né? Então esses artistas, né? E o que acontece quando elas chegam nos Estados Unidos? Elas vão ganhando linguagens populares. Então as óperas de Offenbach e as óperas cômicas, né, e as operetas do Gilbert e Sullivan, elas vão ganhando versões com um linguajar mais Yiddish, né, um linguajar mais negro, um linguajar mais infantil, um linguajar para a cultura religiosa. E aqui a gente começa já a perceber no final do século XIX como também os musicais, né, e o teatro como um todo, e a cultura artística como um todo, ela já vai ter aquele elemento que eu falei lá no início, que é essas diversidades. Né? Na língua inglesa a gente conhece isso como o termo subcultures. Né? Então são as subculturas, né? Que não é uma cultura menor, são as culturas criadas identitariamente dentro dos grupos e dentro dos guetos dentro dos grupos. Né? Então é o grupo e o gueto, então, né, com versões cada vez mais próximas, né, de um linguajar mais de uma comunidade. Então o judeu imigrado que vive nos Estados Unidos, ele vai a um espetáculo e reconhece o seu sotaque, o seu linguajar, o seu jeito de cantar, as suas tradições dentro desse espetáculo. E são esses espetáculos populares massivos que vão representar, né, a possibilidade, mesmo que seja pelo clichê, pelo estereótipo, pela figura grotesca, da presença de uma visibilidade a essas comunidades diversas, especialmente os negros, os irlandeses e uma parte dos imigrados alemães, judeus especialmente, né, e judeus russos. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, porque várias famílias de imigrados judeus do leste vão ser muito importantes na cultura dos musicais no século XX. Né. Um outro elemento que vai entrar, além da ópera cômica inglesa, da ópera bufa francesa, são as operetas. Né. Operetas, que são óperas leves, né, produzidas com um caráter mais romântico, né, com sempre dois personagens, né, amantes, né, com limitações, enfim, uma espécie de melodrama cantado, né, que vem mais da Áustria e da Alemanha. Né. Então, nós podemos dizer que essa segunda metade do século XIX vai ter 4 elementos. Né. O nonsense, o humor, né, um humor que vai chegar, né, às raias do grotesco, né, uma tensão entre o romantismo e a sátira e muito sentimentalismo. Né. Esses 4 elementos vão ser fundamentais para formar essa diversidade desses espetáculos, e eles vão integrar a construção dos libretos, a preocupação no desenho das músicas. Né. Então as músicas têm que trazer humor, às vezes tem que trazer um elemento de sátira, mas também tem que ter sentimentalismo, tem que ter romantismo, senão elas não funcionam. Um importante trabalho, né, importante espetáculo, né, que vai ser criado em Nova York, né, no ano de 1866, é o Trapaceiro Negro. Né? Por que ele é importante? Porque ele vai trazer um marco na construção dos equipamentos culturais. Ele vai acontecer, né, no Niblos Garden, né, na Academia de Música
né? E ele também vai começar esse outro elemento desse tripé da cultura dos musicais, né? Que vai ser fundamental na Broadway, que depois vai criar um novo modelo para a formação de Hollywood, que é a figura do produtor cultural, do gestor dos espaços culturais, né? O Attlee, né, um produtor cultural, né, do século XIX, ele vai começar a dar esse primeiro perfil, que depois vai ser importante na produção do Ziegfeld na virada do século XX, mas ele vai ser o primeiro cara que vai pensar um protótipo da produção de um espetáculo que gere dinheiro, né, que crie uma economia, né, trabalho, né, mobilização de grana e também muita mobilização de uma maquinaria. Então é preciso pensar num tipo especial de teatro. Não pode ser qualquer lugar. Esse teatro tem que ter tanto um palco, né, preparado para colocar um número muito grande de artistas, quanto uma estrutura de backstage bastante complexa, né, que permita desenvolver uma maquinaria cênica, por exemplo, pessoas descendo, escadas caindo, né? Então um show mais complexo. O Trapaceiro Negro, de 1866, é o primeiro trabalho que vai trazer essa ideia de um musical com uma complexidade muito grande, né? Ele também vai ser adaptado para o cinema no contexto dos anos 10, em 1916, e depois deixado de lado, mas ele é uma história que está na história dos musicais, né? Muito importante para a gente finalizar esse trechinho aqui do século XIX, uma recomendação, uma dica. Assistirem o filme, né, A Época da Inocência. É um filme belíssimo, né, especialmente do ponto de vista estético e da compreensão do que é a cidade de Nova York no seu processo de construção na segunda metade do século XIX. Todas as transformações urbanas que estão acontecendo, né? Então ali a riqueza do trabalho do Scorsese, né, na construção de uma ambientação, né? E há um elemento muito interessante, os costumes, né, que vão se formando nessa elite intelectual que está se desenhando, né, nos Estados Unidos, né, na segunda metade do século XIX, e a sua diferença em relação a uma nova elite que já está se preparando para o quê? Para as grandes transformações do modernismo no final do século XIX na Europa. Então a tensão entre a personagem, né, as duas personagens femininas, né, a protagonista, a antagonista, né, das mulheres, né, que disputam o amor e a atenção do personagem principal, de um homem, né, e como elas representam um mundo de valores completamente distinto, né, em relação ao que é a América e o que é uma versão da América, né, como a época ainda de uma inocência, né, um lugar que está se inventando, né, em termos de cultura, de urbanidade, de cidade, e como o que a Europa já traz é uma outra versão dos costumes, né, uma nova relação, né, amorosa entre os indivíduos, né, mais liberdade, mais autonomia, mais espírito do modernismo, que vai demorar pelo menos até a década de 20 a chegar nos Estados Unidos. Nós temos vários elementos que integram o desenho da cultura musical. E um desses elementos é a opereta. A opereta vai trazer o sentimentalismo, ela vai trazer as figuras românticas, né? O estereótipo do casal romântico. Ele vem da opereta alemã e da opereta austríaca, e eles estão muito associados ao clima, né? No caso da dança, especialmente das danças de salão e das valsas, né? De Johann Strauss, né? Essas produções europeias, austríacas e de língua alemã, elas vão chegar com toda a força nos Estados Unidos após a década de 1870. Elas têm contextos bastante leves e elas vão se misturar à tradição da ópera cômica, que já vinha, né, para os Estados Unidos em função do processo colonial britânico. Então elas vão se misturar com esses elementos da ópera cômica e vão desenhar então uma peculiaridade da opereta nos Estados Unidos. A primeira opereta que vai ser realizada nos Estados Unidos, né, com uma produção local, vai se chamar Robin Hood, né, é de um compositor chamado De Koven, Reginald De Koven, e vai ser nos anos de 1890. Já aqui em 1890, o Koven vai criar uma música de sucesso popular.
É também, então, nesse período, né, final então, do século XIX, que nós vamos ter o aparecimento do primeiro compositor teatral, né, ou seja, aquele cara que vai compor músicas para os espetáculos teatrais, especializado nisso, o Victor Herbert, né, o primeiro compositor então que vai agir, né, nas operetas e nas óperas cômicas, né, de forma preponderante nos Estados Unidos, e que vai ser então o primeiro grande mestre, né, primeira grande geração de compositores musicais para as operetas e óperas. O Victor Herbert, ele viveu de 1859 a 1924, e ele, como a maioria desses artistas, também é um imigrado, né? Então ele não é, ele se naturaliza, né, americano, né, e começa então a produzir uma série de operetas, né, e vai criando um estilo que é um estilo totalmente baseado no quê? Nas formas musicais das operetas que vinham lá da Alemanha, que vinham, né, da Áustria, que vinham da França, né, com Offenbach, né, e os trabalhos bufos, né, que vinham da ópera cômica inglesa, né? E ele vai produzir muito entre o final do século XIX, o primeiro trabalho dele é de 1894, até mais ou menos os anos 10, né? 1906, 1910, quando a gente vai ter os principais trabalhos do Victor Herbert e a construção de um estilo que vai antecipar muito depois a próxima geração, onde a gente vai ter os mais importantes músicos, né, dessa cena musical teatral, como Irving Berlin, por exemplo, também um imigrado russo. Bom, também falei para vocês que esses espetáculos também vão gerar, né, o primeiro trabalho que vai se transformar numa espécie de linha mitológica, né, da cultura dos Estados Unidos, né? Ele vai atravessar o tempo e atravessar uma série de explicações, então ele vai percorrer o nosso curso como um todo, né, que é a primeira versão de cena, né, que estreia na Broadway do Mágico de Oz, do ano de 1903. Vejam, né, o filme é do final da década de 30, então a gente vai ter mais de 30 anos até chegar à versão cantada, né, com Judy Garland, que vai se transformar talvez num dos maiores ícones, né, da cultura musical, dos musicais nos Estados Unidos, a atriz, cantora, dançarina, bailarina Judy Garland, né? Então a gente vai ter mais de 30 anos, né? E o que é importante, né, no Wizard of Oz de 1903? É que ele é o primeiro trabalho dentro da perspectiva das extravagâncias que vai, então, fazer o uso, né, e refletir sobre as condições de uso da maquinaria cênica, né? Desde o seu início, o Mágico de Oz sempre foi o maior desafio na criação de musicais. Vamos chegar depois em Wicked, né, no século 21, né? E a gente vai lidar com a mesma questão, o mesmo desafio de compreender a complexidade de um espetáculo como o Mágico de Oz, que exige sempre estar atento à ponta da transformação tecnológica. Então, uma nova versão só vai surgir quando a gente tiver mais uma revolução na tecnologia cênica, né? Porque o Mágico de Oz, ele permite explorar, né, esse universo fantasístico, né, e lá em 1903 ele já estava fazendo isso. Música importante do Victor Herbert, que todo mundo conhece, até os dias atuais, tem versões inclusive em português. Sweet Mystery of Life, né, uma canção tema de um trabalho de 1910 e que depois vai ser reinterpretada por muitos artistas, vai aparecer no cinema, vai aparecer em vários shows e depois vai aparecer nos musicais e no cancioneiro popular brasileiro também ela vai ser traduzida e cantada, né? O Doce Mistério da Vida, né? Então uma canção de 1910 que vai ser um mega sucesso, né, de romance. Ele também aparece no filme, né, da Marieta, cantada, né, uma história toda romântica, bem de opereta, né? Então ela começa a história, ela vai cantando uma melodia
e ela não quer casar com uma pessoa que ela é prometida a ser casada, que é alguém da nobreza. Então ela faz uma promessa que ela só vai casar com a pessoa que completar a melodia para ela, ou seja, então uma estrutura realmente melódica, a ideia do casal perfeito, né, do dois, né, então um vai cantar para o outro, né, e aí já cria o dueto, já cria toda essa coisa que está dentro do espírito da opereta e que vai ser muito utilizado, a gente vai ver isso depois lá em Carrossel, de uma forma muito sombria, né, num contexto posterior, mas extremamente importante, né? Vai aparecer em outros espetáculos, assim, né, especialmente, né, nos anos 70, mas já com um contexto assim da dissolução do casal romântico, né? Então aqui a gente está vendo o desenho, a formação do espetáculo que vai começar a centrar na figura do casal romântico, um tema muito importante dos musicais, né? Existe um filme, para quem quiser conhecer mais, quem gosta muito da área da música, especialmente dos grandes compositores, né? Um filme biográfico, bastante fictício, claro, né? Mas é de 1939, que trata da vida do Victor Herbert, né? Desse primeiro grande compositor de musicais, né? Dos Estados Unidos. Bom, ao lado do Victor Herbert, nós teremos dois importantes compositores que vão se formar nesse período, que vão dar seguimento a essa tradição da opereta. A opereta ela vai ter uma ascensão no final do século XIX e ela vai declinar na década de 30. Né? Ela vai perdendo a sua força e nos anos 30 a gente já vai ter um novo desenho do que é o espetáculo musical, que é o Fromm e o Romberg, né? Os dois vão ser também, né, artistas que vão seguir essa linha das cançonetas românticas, né? E eles então depois vamos dizer assim, vão passar o bastão, né, e vão formar a próxima geração de compositores, especialmente de um cara que vai ser muito importante na história dos musicais da Era de Ouro, que é o Oscar Hammerstein. Depois eu quero que vocês prestem bastante atenção e leiam todos os nossos arquivos, né? Escutem os nossos podcasts, não apenas assistam os vídeos, né? Muito importante a gente sempre reunir, né, a videoaula com o podcast e com o material didático para vocês terem acesso, porque tem coisas que eu explico aqui de uma forma mais ampla e lá eu vou colocando data por data dentro da cronologia. Nessa nossa explicação mais ampla, eu sempre vou focar no aspecto mais central, né? Então eu não vou detalhar, não vou colocar cada dia o que aconteceu, mas lá no escrito vocês então vão poder entender, né, a sequência dos acontecimentos, né, numa cronologia bastante rigorosa. Bom, essa formação artística da opereta, como eu falei, ela é alemã e austríaca, né? Então a maioria desses artistas vieram da Áustria, ou vieram da Alemanha, e beberam na formação do modernismo alemão, do modernismo vienense, né? Existe uma bibliografia muito especializada sobre a história da experiência do modernismo vienense, né? Então, os modernismos não foram todos iguais na Europa. Nós temos que pensar que existe um modernismo parisiense, né? Então, o modernismo inglês, né, que é muito mais gótico, que é muito mais sombrio, né? E o modernismo vienense, que é formado nos grandes salões, nas figuras como Johann Strauss II, né, que vão fazer então operetas, né, óperas e músicas para os grandes bailes e os grandes salões, né? Esses artistas então vão migrar para os Estados Unidos no contexto da virada do século XX, alguns deles, né? E vão então transitar primeiramente por tocar música em cafés, né? Fazer um passeio pela música popular, né, pelas valsas populares, pelos one steps nos Estados Unidos, e vão formando então uma cultura musical que vai se fixando entre os anos 10 e os anos 20, né, e formando então essa característica, né, compositiva, né, muito forte, né, que vai estar presente nos musicais, né. O Romberg é um bom exemplo disso, né, e que depois, né, dessa carreira nos musicais, né, ele vai fazer musicais para extravagâncias e comédias musicais, ele vai ser compositor em Hollywood, e depois ainda dessa carreira em Hollywood, no contexto do final da Segunda Grande Guerra, já no contexto da
Segunda Guerra, então nos anos 40, ele vai criar uma orquestra e essa orquestra vai viajar o mundo, né, estimulando o pessoal no contexto de guerra, apresentando concertos de música, né. É uma tradição muito forte, né. As companhias de dança também, né, nós assistimos, né, as companhias do balé russo, por exemplo, né, que vão criar vários pequenos grupos e companhias que vão viajar o mundo nesse período, né, entre guerras, né, do período das guerras, né. Então aqui também a gente vai ter companhias, né, que são formadas por orquestras bem complexas, com um nome que começa no musical da Broadway, passa para o Hollywood e depois eles vão viajar o mundo apresentando apenas as versões musicais. Aí já não são mais as versões cênicas, teatrais, né? São companhias de música apenas, né? Com instrumentistas, arranjadores, enfim, vão se apresentando. Isso vai durar mais ou menos até a década de 50, né? Os anos 60, e depois vai evoluir naquela figura daquelas orquestras que tocavam um pouco de rockabilly, né? Aqueles primórdios do rock and roll, daqueles shows que vão também aparecer na televisão, né? Vou falar sobre 2 filmes bem mais adiante, né? Da virada dos anos 60, a era do twist, né? Que era muito comum, então, uma pequena orquestra, mas agora uma orquestra mais roqueira, né? Apresentando uma música mais agressiva e agitada e realizando festas e viajando pelos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas também fora dos Estados Unidos, com esses shows musicais, mas agora somente tocados, né? Bom, um outro elemento, né, além que eu já havia falado, vou aqui ressaltar novamente alguns outros detalhes dele, é justamente o burlesco, né? É muito importante lembrar, né, que além desses elementos das vulgaridades, eles também vão trazer no burlesco a figura feminina, a figura das mulheres, né, com estereótipos da beleza feminina, né? E é no burlesco, no show de burlesco, que vão aparecer uma série de importantes artistas mulheres que vão ocupar essa cena do burlesco, fazendo esse teatro meio usando a vulgaridade, elementos do grotesco, né? Representando uma forma, uma outra versão do empoderamento das mulheres, né? Então os burlescos eles vão começar a ter mais força nos Estados Unidos e ajudar a compor o cenário do que a gente vai chamar de teatro musical e depois que vai acabar chegando nas figuras de Hollywood, né? Bem no finalzinho do século XIX. É na última década, 1890, 93, né? Que vão aparecer importantes libretos. E aqui, para nós, pesquisadores do campo da dança, nós vamos ter a presença, em 1893, num importante trabalho de burlesco, A Trip to the Chinatown, de uma dançarina, que depois vai fazer uma carreira na Europa, né, Loie Fuller. Né? É nesse trabalho de burlesco que a Loie vai aparecer uma das primeiras vezes dançando a sua figura de borboleta com saias flutuantes, né? E a Loie Fuller vai ser importantíssima na história da videodança, na história do cinema. Ela é uma personagem que tem sido redescoberta, né? Ela era uma dançarina, mas ela também foi uma das primeiras mulheres produtoras teatrais, administradoras de um espaço, né? Então depois ela foi ter um show próprio, né? E ela ajudou a criar muitas coisas de efeitos visuais, efeitos de luz, né? Não era só a dança, era a dança feita a partir de efeitos de luz, efeitos de cena, efeitos, né, que depois vão migrar para o cinema. A gente vai falar de uma figura muito importante do teatro que vai ser fundamental no cinema da década de 30, que vai trabalhar muito em parceria com o Fred Astaire, um cara que vem da dança, mas depois vai para o cinema e vai criar essa outra tradição, né? Então, muitas atrizes, como eu falei, então muitas mulheres vão ganhar uma notoriedade no burlesco. O que o burlesco tem de legal nesse sentido, né? Ele é diferente daquela mulher que é apresentada na opereta. Na opereta, aquela mulher ela é romanceada, romantizada, né? E ela sempre depende do outro, que é o seu parceiro, para completar a cena, né? Porque não existe sem o par, é sempre a figura do par. Aqui não, a mulher e o homem são apresentados de forma
independente, ambos trovadorescos, e elas têm uma força totalmente própria como girls, vamos dizer assim, né? Depois, né, Guys and Dolls, né, um espetáculo bem posterior a esse período, vai explorar muito essas diferenças e essas tensões entre homens e mulheres na cultura dos musicais, né? E elas então exploram temas mais grosseiros, né, muito mais piadas. Isso vai criar uma tradição muito forte nos Estados Unidos, né, de mulheres contadoras de histórias, mulheres contadoras de piadas cômicas, né? Depois, mais adiante, posso fazer alguns comentários sobre até um seriado, já no contexto do século XX, que aparece na plataforma da Prime Video, que é um seriado muito interessante, né, sobre um contexto de mulheres judias, e que depois vão se tornar contadoras de histórias, né, uma espécie de pré-história do que a gente chama hoje stand-up comedy, né, está lá no burlesco. O burlesco, então, faz essa presença de elementos, ele permite a presença desses elementos grotescos e da palhaçaria que a gente já viu lá no século XIX, né? Além, então, do burlesco, a gente falou das famílias de shows de variedades, a turma do vaudeville, né? Vaudeville, né, que na verdade, é uma expressão, né, uma síntese de uma expressão chamada voz da cidade, né, vaudeville, né, a voz das ruas, a voz da cidade. Vaudeville é justamente isso, né? É um espetáculo que apresenta uma variedade de vozes urbanas, tipos que estão vivendo nas cidades, né? Ele predominará também entre os anos 1880 e 1930, e aqui vão aparecer muitos importantes artistas que vão integrar o desenho da Broadway da década de 30 e década de 40, então a chamada era de ouro da Broadway depois do cinema de Hollywood. A maioria veio de famílias que surgiram nos shows de vaudeville, né? Uma delas já citei, mas vou novamente ressaltar, uma das mais importantes e icônicas artistas desse período, Judy Garland, né, estreou aos 2 anos, né, ou seja, em 1924, com sua família, que era toda de artistas, num show de vaudeville. Muito legal a gente lembrar da Judy Garland, porque esse modelo de artista e de família, de trupe de artistas, que é um modelo que vem dos mambembes, né, que circulavam nas cidades do final da Idade Média, do Renascimento, que vai formar um pouco da cultura teatral do Molière e de outros, que vai aparecer lá, também é um modelo que estará presente na história do teatro brasileiro, né? Muitas famílias do teatro são famílias de trupes teatrais, né? Essa característica que a gente pensa do negócio do circo, por exemplo, que ainda segue, né, o chamado circo tradicional, que é um circo familiar, né, é um negócio de família, também era muito comum no teatro, né, no teatro musical, no teatro de variedade, no teatro shows, no início do século XX no Brasil. Então a gente vai ter importantes artistas brasileiras que vão fazer musicais, algumas, outras não, né? Mas a mais importante, né, é uma artista chamada Bibi Ferreira. Bibi Ferreira é uma importante cantora, né, atriz, né, que vem de uma trupe de artistas de teatro que integra uma companhia, né, e que também vai dar uma base, uma formação para uma segunda importante artista nesse perfil, que será também uma multiartista, cantora, dançarina, atriz, humorista, posterior a ela, né, Marília Pêra. As duas poderiam ser comparadas, né, em termos de carreira, de relevância no seu cenário artístico-cultural nacional, né, a figura da Judy Garland nos Estados Unidos. Falando do vaudeville, eu falei também das extravaganças, né? E como a extravagância, né, que é esse show que vai explorar muito a maquinaria cênica, né? Vai unir coisas do circo, do show de variedades, do music hall, né? Muita complexidade, e vai trazendo também essa figura feminina muito forte. Então esse teatro popular, ele desde suas matrizes, ele vai explorar muito o elemento corporal.
a imagem do corpo, uma identidade física ligada a efeitos do corpo e a criação de uma convenção de beleza, que não é a ideia de uma ultra beleza, uma beleza acima de tudo, não é a ideia de as bailarinas, né, depois as coristas vão ser como Misses Universo, não seria isso, né? Na verdade, é a construção de um padrão nacional de beleza, de uma convenção, é reunir elementos na diversidade das mulheres comuns e apresentar isso como beleza. Há uma ideia que depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante com o Ziegfeld, que ele vai falar como a gente apresenta a figura feminina dentro desses shows, né, nesse contexto. Bom, então esse período todo é um período assim, mais ou menos que dura uns 50 anos, ele vai da segunda metade do século XIX, com mais força após 1870, 70, 80, 90, e vai até mais ou menos os anos 20, né, com todos esses espetáculos. Eu já citei aqui Black Rook, né, Wizard of Oz, de 1903, a primeira adaptação, né, que depois vai chegar no cinema. Tudo isso vão ser elementos que vão colaborar no quê? No desenvolvimento de uma cultura teatral, né? Os musicais precisam, né, de uma cultura teatral. Uma cultura que valorize a exploração e o papel do cara que está pensando os efeitos especiais, né? Uma cultura que valorize a cultura da luz, do design de luz, da iluminação, da técnica. Uma cultura que valorize a construção de cenários muito complexos, né? E isso não era muito presente. Por quê? Porque o teatro era muito literário. Ele era muito ligado à declamação de textos. O modelo do teatro era um pouco diferente, o modelo do teatro sério da segunda metade do século XIX. E aqui a gente tem uma exploração e já uma relação muito forte com, sempre lembrar isso, tecnologia. Não existe Broadway, não existe Hollywood sem evolução tecnológica. Então, o artista que está vinculado a isso, o artista apaixonado por esse tipo de encenação, né, ele está sempre pensando e ele está sempre atento a uma nova forma de explorar. Ou ele criar novas tecnologias, né, através, né, do seu jogo de bricolagem, da sua maneira de combinar as coisas, ou então de explorar tecnologias existentes. Então, esse período então vai ser assim um período de criação de casas de espetáculo. Então, como havia dito, sempre devemos lembrar, né, vão ser criadas muitas casas de espetáculo nesse período que possam atender, que deem condições de atender, né, essas exigências desse novo tipo de teatro que está surgindo, né? Então tudo isso está aí misturado, formando esse caldeirão de ideias, né? Bom, musicalmente, nós falamos então, né, das cancionetas populares, né, nós falamos das operetas, nós falamos das músicas cômicas, né, e a gente vai falar também um pouquinho de um estilo que vai prevalecer na opereta nos Estados Unidos, vai ser o que mais vai ser amado e adorado, que é um estilo chamado, vocês vão ver, inclusive existem alguns espetáculos com esse próprio nome, Topsy-Turvy. Né? O que é o Topsy-Turvy? Né? É um estilo que ele trabalha com o nonsense. Eu já tinha falado, né, que o nonsense, mas o nonsense não intelectual, o nonsense às vezes grosseiro e muito humor, é o que vai para o teatro popular, é o que vai formar esse teatro popular. O nonsense erudito vai formar uma literatura de nonsense, como uma literatura como a de Lewis Carroll, né, de Alice no País das Maravilhas, né, e outros poetas do nonsense, né, uma literatura de vanguarda moderna. O nonsense vai por um caminho e vai pelo outro também. Nesse caminho popular, ele vai combinar nessa jogo meio maluco de espetáculos, assim, onde no meio da cena a gente descobre que o pirata era um rei que fugiu, né? Que a fada era uma princesa enfeitiçada, né? Então uma mistura com figuras da nobreza do mundo antigo, né? Com figuras da mitologia, das lendas e folclore popular, né?
Isso é muito comum na tradição cômica, tanto britânica quanto na tradição cômica austríaca e alemã. Quando a gente pensa também em Offenbach, né, na tradição francesa, a gente vai lembrar de alguns espetáculos que têm essa personagens mágicos, né? Então, Red Shoes, por exemplo, sapatinhos mágicos, né? Os sapatinhos que dançam sozinhos, né? Como é que pode isso, né? Isso tem uma relação muito forte com o mundo do quê? Das fadas, né? Então, é um mago maléfico que enfeitiça o sapato da menina teimosa, né? Então, toda uma história, e esse é um estilo que vai prevalecer muito fortemente nesse período inicial. Né? Essas histórias agradam muito ao público durante um tempo, mas depois, no contexto das guerras, a gente vai ver como as pessoas vão começar a achar um pouco, né, desacreditar desse tipo de magia. Né? Bom, é nessa época que vai surgir, então, né, eu falei desses compositores, né, que são imigrados, e aí a gente vai falar de um primeiro cara que vai se formar nesse contexto deles, né, que é o Jerome Kern. Né? Ele vai beber dessas fontes, né? Vai trabalhar no Schubert Teatro, né? E uma outra figura que nós vamos falar mais adiante ainda, que é o Al Jolson. Né? Al Jolson, importantíssimo, logo vamos saber, na história do cinema, por causa do primeiro filme, O Cantor de Jazz.